Dando prosseguimento nas resoluções de exercícios, agora a gente vai começar no exercício 2 da prática 3. Na aula anterior já tinha criado a pasta onde a gente vai armazenar nossos códigos. Pode ver aqui que no exercício 2 ele vai exercitar o início da gente começar a trabalhar com ponteiros. Primeiro ele pede para a gente escrever um programa para imprimir os endereços de 3 variáveis. Depois pede para alterar o programa que está aqui, que a gente vai usar ponteiro também, e depois criar uma função para fazer uma coisa similar ao que a gente fez aqui, e por fim a gente vai resolver a B usando essa função que a gente fez na C. Então, começando aqui, a gente pode criar o primeiro arquivo, que eu vou chamar de variáveis. .c, que como está pedindo aqui para a gente imprimir o endereço de uma variável do tipo inteiro, uma do tipo ponto flutuante e outro tipo caractere. Vai ser bem simples, a gente começa incluindo a biblioteca padrão, né? Usar o printf, criando a função main aqui também. Agora a gente vai criar as variáveis. Então vai ser uma do tipo int, chamada de x, uma do tipo float, chamada de y, uma do tipo char, chamada de z. Então a gente alocou, declarou essas variáveis. Então, como o professor já explicou nas aulas, sempre a gente declara uma variável, ela vai poder guardar algum valor. A gente não colocou nada nelas, mas toda variável tem um endereço, que é como se fosse o local da memória em que ela está armazenada. Então a gente vai usar a função printf para imprimir esse endereço. Vamos lá. Endereço de x. A gente vai usar o identificador p, que nesse caso não significa endereço, mas ponteiro. A gente, como visto na aula, os ponteiros são variáveis que armazenam endereço. Então, por isso que a gente coloca p, porque geralmente a gente quer imprimir um ponteiro. Para armazenar o endereço de x, o é comercial x. Dessa maneira ele vai imprimir endereço. De maneira similar aqui, só colocando barrinha para separar as linhas. De maneira similar a gente faz para outras duas. Y, Z. Dando essa barrinha aqui. Dessa maneira a gente vai imprimir o endereço delas. A gente pode agora compilar o nosso código. Já estou na pasta aqui, a gente pode ver. O variáveis.c foi criado agora. Compilar. A flag para a gente poder dar um nome. Chamar de variáveis também. Variáveis. Não deu nenhum erro. Então a gente pode executar. Aí, imprimiu um valor hexadecimal. Que as variáveis geralmente a gente imprime nesse formato, porque é um formato que permite ser um valor compacto, porque cada dígito do valor hexadecimal corresponde a 4 bits, e também é de fácil conversão para um número binário dela, que é interessante para endereço de trabalhar com esses valores. E só a título de curiosidade, acho que o professor já mostrou na aula, a gente poderia usar o identificador x, que ele ia mostrar essa representação como hexadecimal. A gente pode ver que aqui o número de x era 0061FF1C. A gente colocando x aqui, o que vai acontecer? Esse identificador x, pode compilar de novo. É o mesmo número, só que ele tirou os zeros,
porque o 0 à esquerda, como no valor decimal, a gente não considera muito. Mas no caso da gente ver a posição de memória, para, como eu falei, para converter para números binários, é interessante a gente saber quantos zeros tem. Então, nesse caso, é melhor a gente imprimir usando o identificador P, mas só para a gente saber que se a gente colocasse o X, também daria o mesmo número sem esses zeros. A gente pode voltar aqui para P. E só para a gente ver que essa diferença, se eu atribuísse o valor 1 para x, e além do endereço eu imprimisse aqui conteúdo, vou colocar o identificador D, que é do inteiro, e aqui eu imprimi x, sem o E comercial, que aí vai imprimir o valor dele. Salvei, a gente pode compilar. Pode ver que o conteúdo é 1, certo? Então, o endereço de memória permaneceu o mesmo e o conteúdo virou 1. Se a gente não inicializasse o valor das variáveis, por padrão, a gente não pode assumir nada. Alguns compiladores inicializam as variáveis como 0, por exemplo. Mas se caso isso acontecer, não é uma garantia que toda vez que o nosso programa executar, ele vai inicializar como 0 e em que todo sistema operacional isso vai acontecer. Então, é só para a gente lembrar que quando a gente declara a variável, o endereço dela é reservado, então aquele endereço que a gente está exibindo ele está sendo reservado para o que for guardar a variável x, mas sem a gente inicializar ela com algum valor, a gente não pode supor que ela tem algum valor específico. Aí, por exemplo, a gente pode ver que o valor dela aqui é um lixo, é uma coisa que a gente não colocou no programa e não é para a gente considerar, supor que existe algum valor lá, algum valor que a gente espere. Então, só para essa curiosidade. Então, esse valor aqui não é considerado um valor válido para a gente. Simplesmente foi quando foi declarada a variável, esse lugar na memória tinha um número que o compilador está interpretando como esse. A gente pode voltar ao normal aqui. Vou executar mais uma vez só para a gente ver que voltou ao normal. Então é isso. Agora a gente pode voltar para o enunciado e fazer a letra B. Que vai ser alterar esse programa abaixo para ele imprimir 3 ao invés de 0, sem a gente atribuir nada à variável x, mudar essa atribuição, ou colocar alguma outra atribuição nela, e sem mudar o printf. Então a gente pode deixar aqui, criar outro programa e colocar o nome de alterar. .c. Eu estou copiando o código aqui, mas lembrando que o professor colocou um aviso no início dessa prática que no início é bom a gente não copiar e fazer do zero, só estou fazendo isso para o vídeo não ficar maior do que ele precisa. Mas é interessante vocês irem praticando escrever do zero para exercitar mesmo. Ver se já nos acostumamos a fazer tudo que precisa do jeito certo. Então, aqui, o código é esse. Para a gente alterar esse valor para 3 sem alterar essa atribuição, é interessante a gente usar o ponteiro. Nesse caso, sem usar atribuição e sem mexer no printf. Né? Então, como é que a gente faria isso? A gente vai criar um ponteiro para inteiro, que é esse asterisco, quer dizer que ele vai ser essa variável que vai vir depois do asterisco vai ser um ponteiro para o tipo de variável que está aqui antes. Então, poderia ser float asterisco, char asterisco. Nesse caso, como a nossa variável x é um inteiro, vai ser int asterisco. E a gente pode colocar ponteiro x. Dessa forma, a gente está declarando ela. Aí existem duas maneiras da gente colocar
o endereço em que essa variável vai apontar. E como é um ponteiro armazena um endereço, o endereço que ele está apontando, nesse caso que a gente quer, é o x. A gente poderia colocar, por exemplo, ponteiro de x igual ao endereço de x, dessa maneira. E aí, para a gente alterar esse valor, a gente colocaria o asterisco, ponteiro de x igual a 3. E aí, o que isso está fazendo? Inicialmente, a gente declarou uma variável que é um ponteiro, então ela vai guardar um endereço. Então, quando a gente coloca ela sem o asterisco aqui, a gente está falando que o conteúdo dessa variável vai ser o endereço de x. Como a gente viu anteriormente, para acessar o endereço, a gente usa o e-comercial. Aí, após isso, quando a gente usa o asterisco, ponteiro de x, o que a gente está apontando para o nosso código é o seguinte. Esse endereço que está armazenado aqui, qual que é o valor da variável dele? Então, tipo assim, a gente não está pegando mais a variável ponteiro x, a gente está pegando para onde que ele aponta e atribuindo o valor 3. Então, seria a mesma coisa de colocar x igual a 3. Só como, nesse caso, a descrição justamente não quer que a gente faça atribuição com x, é para a gente poder usar o ponteiro dessa maneira. Então, sem usar a atribuição aqui, usando o x, a gente vai alterar o valor dele através do ponteiro. A gente pode executar aqui. Pode ver que foi criado variáveis alterar.c. E a gente vai compilar ele. Vai ser alterar.c para só alterar. Foi criado ali o executável. Então aqui, ele imprimiu 3. Outra maneira da gente fazer essa inicialização aqui, em vez de colocar outra linha sem o asterisco, a gente poderia simplesmente colocar isso. Ponteiro de x ser igual ao endereço de x. Então, percebe que apesar da gente ter colocado o asterisco aqui, a gente está colocando o asterisco na declaração. Então, isso que a gente está falando aqui. Essa variável vai ser um ponteiro para inteiro. E aí, qual que é o conteúdo que essa variável vai guardar? É isso aqui. Então, nesse caso, a gente não está acessando a variável para a qual ela aponta. É diferente. Mas vai ter aquele mesmo resultado da anterior. É só uma maneira mais simplificada de fazer isso. Então, a gente compila de novo. Executa. Aí, deu no mesmo. Pode ver se alterasse para 5. Sim. Voltar para 3 só para deixar do jeito que existe pede. Aí. Então a letra B está pronta. Agora a gente vai fazer a letra C. Escreva uma função de nome soma1 que recebe como parâmetro um endereço de memória de inteiros, ponteiro para inteiro, e que soma 1 ao valor do seu conteúdo. Essa função deve ser do tipo void e dá o protótipo dela. Só uma coisa a título de curiosidade, funções do tipo void, vocês podem ver em alguns livros ou quando for pesquisar que algumas vezes elas são chamadas de procedimento. É só uma questão de nomenclatura, ela pode ser tanto uma função que retorna nada, ou procedimento que significa justamente isso, que é uma coisa que não tem o retorno. Porque é meio que uma coisa de nomenclatura, porque a função em matemática não existe uma função que não retorne nada. Toda função ela mapeia algum valor para um outro. Então, nesse caso, como a gente tem essa possibilidade no código de fazer funções que não retornam nada, eles chamam de procedimento, que simplesmente é uma parte de código que a gente quer que faça determinada coisa dependendo do que ela receber, mas ela não vai retornar nada. Então, só para caso vocês verem em algum lugar falando procedimento, significa isso, uma função que não retorna nada. No caso, a nossa função main aqui, a gente está sempre falando função,
seria um procedimento também, de acordo com algumas pessoas. Mas, então tá. A gente vai criar aqui o protótipo. Eu estou colocando aqui no mesmo arquivo, né? Deixa eu criar outro aqui. Soma 1.c. Então a gente cria essa função. Para a gente poder testar ela aqui, eu vou criar, igual a gente sempre faz, da biblioteca e do main. Então, o que essa variável vai receber, como está anunciado lá? Ela vai receber o endereço de memória, ou seja, a gente vai declarar nela um ponteiro, tá inteiro, e vai somar 1 ao valor do seu conteúdo. Então vai ser similar ao que a gente fez anteriormente. Isso aqui só que como função. Então a gente vai criar um ponteiro que vai receber um endereço e a gente vai alterar o valor dele. Então aqui o que a gente declara? A gente declara um ponteiro para inteiro, vai chamar de ponteiro. Sou muito criativo. Aqui o espaço eu gosto de deixar. Tem gente que gosta de deixar assim. Eu prefiro deixar assim para mostrar que a variável é um ponteiro para esse tipo. Mas só preferência também. Então como é que a gente altera o valor dela? Como é que a gente vai somar 1? A gente coloca assim, ponteiro. Dessa maneira a gente está acessando o conteúdo desse ponteiro a receber o conteúdo dele mais 1. E nesse caso a gente não retornaria nada, porque a função é do tipo void. Aí tem uma coisa interessante, como nas outras aulas eu já falei, que isso aqui a gente pode abreviar para ponteiro mais igual 1, ou então ponteiro mais, ficaria dessa maneira aqui. A gente tem que atentar uma coisa que é o seguinte, antes de eu fazer. Primeiro a gente quer acessar o conteúdo dessa variável. Então, nesse caso, usando isso, a gente está acessando o conteúdo. Depois a gente quer somar 1, certo? Então, dessa maneira aqui, daria certo. Porque a gente está acessando esse endereço, depois somando 1. Só que se a gente faz isso aqui, vai dar um erro. Por quê? Na verdade, não erro de compilação. Vai compilar normal, só que vai ter um comportamento que não é o que a gente quer. Por quê? Porque o mais tem precedência maior do que o do ponteiro. Então, nesse caso, o que a gente estaria fazendo? A gente estaria pegando o ponteiro, ou seja, essa variável que guarda o endereço, somando 1 a esse endereço e tentando acessar a posição de memória que esse endereço novo está apontando. Que não é o que a gente quer. O que a gente quer é fazer isso aqui. Colocar esse parênteses aqui. Para quê? Para que a gente acesse primeiro o endereço dessa variável ponteiro e some 1 ao conteúdo em que ela se encontra. Então, a gente está acessando o conteúdo do endereço que a gente recebeu e somando 1. Então, por isso é importante lembrar desse parênteses aqui. A gente pode testar ela fazendo o seguinte. Criando uma variável inteira x, colocando igual a 0. Eu vou fazer uma coisa melhor, né? Porque no próximo exercício ele está querendo que a gente resolva A2B usando a função soma1 que a gente acabou de criar. Então vamos lá. A2B é no caso esse aqui. Então a gente vai pegar isso aqui, que a gente já fez, colocar aqui, apagando o que a gente tinha feito antes. Então é isso aqui A2B do jeito que ela estava. Para a gente resolver isso, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar soma1, passando como parâmetro o endereço da variável que a gente quer mudar, que é o x. Então vai ser endereço de x. Dessa maneira a gente alterou ela uma vez. Então a gente vai fazer isso mais 2. E de 0 vai para 3, que a gente somou 1 a cada chamada.
A gente pode imprimir aqui, vou salvar. CCC, soma 1.c, soma 1. O flag, ó. A gente executa ela. Aí, deu 3. Olha só que interessante que eu falei lá antes. Se a gente tira esse parênteses, a gente está achando que está somando a esse conteúdo, mas na verdade está somando 1 ao endereço em que ela se encontra. Então o que ela está fazendo? Ela vai passar x, vai somar 1 esse endereço, ou seja, apontar para outro lugar da memória, não vai alterar x, e vai retornar. Então aqui ela vai também para outro lugar da memória, não vai fazer nada. Vai retornar para outro, vai ir para outro lugar da memória e não vai retornar nada. Então nesse caso x permaneceria como 0. Pode fazer esse teste que eu salvei lá, compilando de novo, executando. Aí, virou 0. Então o que a gente quer é aquilo que eu falei, o parênteses aqui. Aí, tá certo. Aí a questão 2 é isso.